O culto do Evangelho no Lar é uma iniciativa precípua para proteger da contaminação fluídica e daquilo que ela descortina. Quando se fala na leitura do Evangelho, é importante considerar que quando eu pego um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para ler, mesmo que eu não leia em voz alta, o espírito que está próximo, angustiado e precisa de ajuda, de socorro, ele recebe aquele envolvimento, aquela paz e é beneficiado por aquela vibração. Quando se tem a questão da obsessão em criança, que dependendo do compromisso que ela trouxe do pregresso, da última reencarnação, antes da atual, da bagagem de débito que ela tem, ela pode já na infância manifestar obsessão e experimentar sentimento controverso como medo, angústia, ansiedade exacerbada, ruptura muscular, de pensamento, perda de comando, de ideia, de reflexão, de ação. E quando se tem essa tela, os pais podem orar por essa criança, fazer o Evangelho no lar diário, mas quando ela deita, não precisa nem ler o Evangelho em voz alta, ali com ela dormindo, mas enquanto ela já estiver dormindo, senta ali, lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, com ela dormindo. Mesmo que ela não ouça com o ouvido da caixa timpânica orgânico, mas só de o genitor estar lendo aquele trecho com o pensamento em voz baixa, ela já assimila. E o mesmo se dá com o espírito desencarnado, que está do meu lado e que precisa da minha ajuda. Esse espírito, ele, em estando comigo, quando eu leio um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo em voz baixa, só ler, ele acompanha aquela vibração, já o beneficia. E ele recebe aquele influxo. Daí importa considerar que toda ação que eu faço em torno da prece, da atitude do bem, da boa palavra, vai beneficiar aquele que está próximo de mim, que vai receber aquela influenciação benéfica. Em Culto do Evangelho no Lar, extraído de www.gem.org.br, é aclarado a questão de marcar um horário, pelo menos um dia da semana, mas o recomendado seria fazer diariamente o Evangelho no Lar. Se eu tenho 10 minutos para aquele momento, que eu faça aqueles 10 minutos.
mesmo que seja um tempo restringido, mas que eu tenha aquela iniciativa e aquela constância, porque isso beneficia não só a mim, mas a espíritos que estejam próximos e que precisam daquela recepção. E até mesmo encarnados que estejam ali, naquele mesmo prédio, naquela mesma rua. Essa vibração chega até cada qual, respectivo. E daí a questão de pôr um copo com água, do horário marcado, seguir aquele horário, porque o benfeitor ele marca na agendinha dele comigo. Então é importante ser pontual e assíduo, porque quanto mais eu sou assídua, mais vai fortalecer a conexão do Cristo comigo naquele momento. Então facilita eu me fortalecer meu sangue moral, e isso me auxilia. Daí faz uma prece de abertura, lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e uma mensagem de um livro do Chico Xavier, que faz parte aí da reflexão lida. Faz uma prece de encerramento, roga ao Cristo a sua presença, o seu auxílio, a proteção para cada qual que esteja em situação de infortúnio, parente, conhecido, amigo, e toma um pouquinho da água fluidificada. Aí põe um pouquinho no filtro da casa. Por isso que é bom ter aquele filtro de barro, que lá dá para você pôr um pouquinho fácil e já fluidifica a água do filtro todo. E pode até pôr um pouco dessa água na pia, para ela entrar no encanamento, essa água fluidificada da rua, do prédio. Aí põe um pouquinho dessa água na pia da cozinha, que vai auxiliar também a região. Enfim, é um momento de força, de recrute essencial para essa desintoxicação. Porque quando eu, por algum pensamento infeliz que eu emiti, alguma palavra que eu disse, e é interessante porque precisa assim, daquela vigilância constante com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu faço. E até mesmo porque quando eu digo uma palavra que eu percebo que eu preciso corrigir aquilo, que foi algo que precisaria de uma retificação, é claro que aquilo foi emitido e que eu preciso ir atrás e consertar aquela situação. Por isso que, entre eu emitir uma palavra indevida e fazer o conserto, isso já me coloca em congruência, em tange com um espírito que pensa, que fala símile aquilo. E que acaba que pode estabelecer uma troca fluídica comigo e haver um comprometimento de fluido naquele momento. Por isso que
sempre é momento de retificar a atitude desastrosa, invertida, falha, e procurar o meu aperfeiçoamento. E essa questão, ela é curiosa, haja visto que, se eu não tomo cuidado para essa retificação e até mesmo para tirar na raiz a interferência que aquilo gera em mim, com o evangelho no lar, diário, com a correção daquilo que eu preciso fazer, o autoconhecimento, que é um caminho importante de evitar, de me proteger de uma nova queda. Porque quando eu me conheço, facilita descobrir o escaninho, o meandro em mim de possibilidade, de recurso. E daí acaba que essa líquido fermenta e forma um caldo fermentado e fermentativo, que é viável para a larva proliferar e mutar. Daí que a criação do meu pensamento desditoso, que leva a uma larva mental, que pode se tornar alimento para o obsessor, isso acaba que recebe um nutriente fermentativo que leva a ampliar a possibilidade dessa criação mental, desse bacilo, e levar à confusão, ao obnubilamento, à distorção, à turvação, a embote, dolo, queda. Por isso que o movimento de fazer essa desobsessão diária, que passa pelo Evangelho, pela água frutificada, pelo passe à distância, o presencial, a rede de oração. Isso acaba que permite desfazer aquela matéria larval pela intervenção que existe nessa manobra de escoar aquele fluido tóxico. E ao fazer esse escoamento, inviabiliza a proliferação do bacilo e limpa o perispírito da pessoa, dando a ela força para continuar. Porque é um movimento que eu preciso fazer reiterada vez. Eu fiz hoje, eu fico atenta, porque senão esse bacilo volta a crescer em mim, a multiplicar. Pela própria intercepção e conversa fluídica, que vem do meu pensamento, da minha palavra, da minha ação.
Daí que, mesmo uma situação que eu já superei incontável vezes, aquilo me procura de novo, pedindo de mim uma nova vitória diante daquilo, uma nova superação, onde eu galgue um passo além. Então, eu não posso achar que eu superei tal coisa e aquilo ter eliminado o meu mapa, que isso não acontece. Eu sou chamada a esse testemunho incontável vezes. E, na verdade, é um movimento infatigável. Haja visto que, nessa realidade desse orbe, sempre eu sou tentado. Não é nem por quem está vindo a tentação, é que ela vai vir de um lugar ou de outro. E mesmo que seja no mesmo ponto, que eu já tenha superado e dado uma resposta satisfatória, galgada diante daquilo, aquilo vai me procurar de novo e pedir de mim de novo aquela resposta. Mais um passo adiante. Daí que o movimento de desobsessão da prece, que como vai dizer pelo codificador Allan Kardec, que é o mais precioso meio para combater a obsessão, é a prece. Daí que isso tem uma parte, isso é colocado no Livro dos Médiuns, um capítulo que fala só sobre obsessão. E o movimento subreptício que advém desse tipo de interação fluídica. Porque mesmo que a obsessão não esteja instalada, existe uma comunicação fluídica larval que é preciso estar atenta, porque eu vou ser chamada a dar repetida resposta de vitória sobre aquela situação. Daí que é preciso estar atento para, em qualquer interação comigo, com o outro, o tirocínio, o discernimento, a prudência, o equilíbrio, seja a baila, a balize da palavra dita, para que não perturbe o auxílio o cuidado, o zelo para com o outro e permita minorar a questão da perda energética, do déficit de recurso que advém do bacilo que fermenta e multiplica pelo fluido sombrio que é intercambiado aqui, nesse orbe.